ótica e planos customizáveis. Ouse tirar os pés do chão. Conheça os serviços NIP Cloud. NIP BR, soluções corporativas em internet e telefonia digital. Acesse nipbr.com.br. SP+, conteúdo de verdade. Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do eixo SP-Rio. Olá, começa agora mais um Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma aqui do eixo São Paulo-Rio. E comigo aqui nos estúdios também o José Guilherme Ferreira, o jornalista nosso. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Olha, hoje é segunda-feira, dia 25 de junho de 2018. Em uma semana com o jogo da Seleção Brasileira e também com festas juninas, é claro, a semana no Congresso está mais curta, né? Porém, os deputados e senadores possuem projetos importantes na pauta. E vários outros brasileiros foram às urnas neste domingo por conta de prefeitos e governadores terem sido afastados dos seus mandatos. Na Turquia, Erdogan foi reeleito presidente do país. Ele já está lá há 15 anos no poder. Aqui na nossa região, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do turista de Mogi das Cruzes, que estava desaparecido após sair para pescar em São Sebastião. E a Copa do Mundo, que chega à metade com um novo artilheiro e a primeira seleção europeia eliminada. Hoje começam a ser definidos os primeiros confrontos para as oitavas de final. 7h45, nós começamos a edição de hoje com a coluna do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Uma boa notícia para abrir o Abre Aspas desta segunda-feira. O ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, aqui em São José dos Campos, recebe esta semana 80 novos professores, 60 aprovados em concurso público e mais 20 que vêm de universidades e institutos federais. Sabe o que é isso? 80 novos professores é o início de uma grande mudança. Com os novos docentes, o ITA passa a ter 248 professores. As informações são do reitor, professor Dr. Anderson Correia. São ares novos para um instituto tradicional que tem hoje cerca de 500 alunos. A ampliação do quadro docente faz parte do projeto de expansão do ITA, que inclui ainda obras físicas e modernização da estrutura curricular. Na parte física, foi inaugurado em novembro do ano passado um bonito prédio, um novo prédio da Divisão de Ciências Fundamentais. A próxima etapa do projeto é a construção de novos alojamentos para possibilitar o aumento no número de vagas oferecidas. Há uma mudança importante também em relação à estrutura curricular. Novos minors estão sendo criados, acompanhados de disciplinas eletivas, voltadas principalmente à formação das chamadas soft skills, que fogem das disciplinas tradicionais, contribuindo para a formação de um profissional integral. Após a conclusão do processo de mudança, a grade curricular do ITA deixará de ser vertical, passando a ser transversal. Esse ano está sendo implantado o minor de Engenharia de Inovação. Inovação, que é uma palavra-chave da atualidade. Em breve, será oficializada também a criação do doutorado acadêmico industrial, em parceria com a Embraer, a exemplo de já ocorre em nível de mestrado profissional. A chegada de 80 professores certamente engrandece não só o ITA, mas a cidade inteira. 7h47, olha, o jogo do Brasil na Copa do Mundo contra a Sérvia na quarta-feira, além também das festas de São João previstas aí durante a semana, devem diminuir o ritmo de trabalho lá no Congresso em Brasília e, é claro, também diminuir a presença dos parlamentares, principalmente os da região Nordeste. Para tentar compensar, a Câmara tem sessões de votações convocadas a partir de hoje. Normalmente elas acontecem de terça a quinta, mas hoje já começam as análises de propostas lá, incluindo aí a análise da proposta que permite a Petrobras transferir para outras empresas até 70% dos direitos de exploração do petróleo. No Senado tem sessão marcada para terça e quinta. Na pauta, a conclusão da análise do projeto que divulga a lista de pessoas físicas e empresas
beneficiadas com isenções fiscais. E no dia da partida do Brasil, tanto Câmara quanto Senado não terão votações de plenário e aí funcionarão em horário diferenciado. É lógico, nenhum parlamentar estará por lá, né, estarão pelo menos todos reunidos, apesar de não terem sido convocados pelo técnico Tite, estarão reunidos aí para assistir ao jogo do Brasil durante a Copa, né? Bom, o desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é sediado lá em Porto Alegre, homologou os depoimentos de delação premiada do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, com a Polícia Federal. Os depoimentos estão em segredo de justiça e o conteúdo não foi divulgado. Palocci está preso desde setembro de 2016 em função das investigações da Operação Lava Jato. Pois é, Palocci já falou bastante sobre Lula e a relação do ex-presidente com os empreiteiros, mas é preciso de provas contundentes. E o ministro Marco Aurélio Mello voltou a criticar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à TV portuguesa RTP, divulgada na sexta-feira, né, transmitida na sexta-feira, ele afirmou que o entendimento, o mesmo que levou o ex-presidente Lula a ser preso, fere um dos artigos da Constituição brasileira. O que nos vem do principal rol das garantias constitucionais, que é o rol que está no artigo 5º, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Imagina-se, no campo da liberdade, a execução provisória? Qual é a premissa da execução provisória? A possibilidade de retorno ao estágio anterior, uma vez modificado o móvel que levou a ela a execução provisória. Ninguém devolve ao cidadão a liberdade perdida. E processo, para mim, não tem capa. Processo, para mim, tem unicamente conteúdo. Eu não concebo, tendo em conta a minha formação jurídica, tendo em conta a minha experiência judicante, eu não concebo essa espécie de execução. E com 75,14% dos votos válidos, o governador interino do Tocantins, Mauro Calesse, do PHS, foi eleito em segundo turno como novo governador do Tocantins, né, em eleições suplementares realizadas neste domingo lá no estado. Calesse ficará no cargo apenas até 31 de dezembro, quando assumirão os novos governadores a serem eleitos no pleito de outubro deste ano, incluindo no Tocantins, né, que voltará às urnas normalmente com o resto do país. Calesse, que era o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, ocupava interinamente o cargo desde abril, depois do governador eleito em 2014, Marcelo Miranda, do MDB, e a sua vice, Cláudia Leles, do PV, terem seus mandatos cassados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, por acusação de arrecadação ilícita de recursos para a campanha deles. Outros 7 municípios também foram às urnas para o segundo turno de eleições suplementares, também ontem, domingo, para prefeito e vice-prefeito, também devido ao afastamento dos seus titulares do cargo. Santa Luzia, Itanhomi e Timóteo, lá na região de Minas Gerais, Cabo Frio e Rio das Ostras, em Rio de Janeiro, a cidade de Moju, no Pará, e Santa Cruz das Palmeiras, em São Paulo. Outros 20 municípios também tiveram seus líderes afastados e decidiram pelo novo prefeito em primeiro turno, no dia 3 de junho. Uma boa notícia, segundo dados do governo, caiu em 35% a espera de cirurgias em crianças que sofrem com problemas no coração. Alisson gosta de super-heróis e aviões, mas o verdadeiro super-herói é ele. Aos 5 anos já passou por 3 cirurgias, a primeira com 2 meses de vida. É tudo pelo SUS, mas a resposta nós tem aí, ó. O Thalisson tem cardiopatia congênita, que é qualquer anormalidade no coração que surge durante a formação do órgão, ainda na gestação. Segundo o Ministério da Saúde, a cardiopatia congênita é a terceira maior causa de morte de bebês antes de completar 30 dias. Estima-se que nasçam cerca de 30 mil bebês com a má formação por ano no Brasil. E muitos desses defeitos passam despercebidos durante a gestação. O feto se desenvolve muito bem ao longo dos 9 meses, pode não se perceber nenhum problema e após o nascimento
essas doenças podem se manifestar, colocando em risco a vida dos bebês. E para atender as crianças que, como Thalisson, precisa de intervenção em seu primeiro ano de vida, o governo lançou há 1 ano o Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita. Entre as ações está o reajuste em mais de 75% no orçamento da área, totalizando mais de 91 milhões. O Brasil conta hoje com 68 unidades habilitadas junto ao Ministério da Saúde para realizar cirurgias cardiovasculares pediátricas. Mais crianças estão sendo operadas no tempo oportuno, né? Porque se você deixa a situação dessas crianças se agravarem, né, o cuidado fica mais complicado e inclusive mais oneroso para o sistema de saúde. Thalisson ainda vai passar por mais uma cirurgia em alguns anos. A mãe agradece pelo tratamento que o menino recebeu. O meu filho é uma vitória de Deus, porque eu vi meu filho praticamente morto naquela UTI. E ele está hoje aqui comigo, sentado no meu colo. E assim, tudo isso não é só da gente, é da equipe. E os estudantes que buscam uma vaga nas 68 instituições públicas do ensino superior precisam estar atentos, viu? Já começou a temporada de matrículas. Thalisson gosta de super-herói. O Ministério da Educação mantém uma plataforma na internet para selecionar os candidatos a uma vaga na educação pública superior. É o SISU. Os estudantes têm oportunidades conforme as notas que alcançaram no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E as inscrições para o segundo semestre estão abertas. Quem foi aprovado no SISU tem até o dia 28 de junho para fazer a matrícula na instituição de ensino escolhida. Fique atento aos dias, horários e locais definidos por cada instituição de ensino. Nesta edição, são oferecidas mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior de todo o país. Quem não foi aprovado na chamada regular tem até o dia 27 deste mês para manifestar interesse em participar da lista de espera. O pedido deve ser feito na página do programa na internet, sisu.mec.gov.br. Podem concorrer todos os que fizeram as provas de 2017 do Enem e obtiveram nota acima de 0 na redação. De Brasília, Raíssa Lopes. E o diretor de Políticas e Programas do Ensino Superior comentou sobre o início das matrículas no SISU. O SISU é um programa que permite o estudante concorrer a qualquer vaga pública existente no país. Isso facilita muito a mobilidade, já que é uma ferramenta tecnológica inteiramente online, gratuita, de fácil acesso e navegação. Agora 7 horas e 56 minutos, obrigado já pela sua audiência, você que está conosco aí no facebook.com/SPRio+, e também você que nos acompanha pelo site sprriomais.com.br. Olha, para muita gente o celular é o equipamento indispensável, né? Tanto que não largam dele nem na hora de recarregar. Porém, esse hábito pode representar um perigo. Em quase todos os momentos ele está presente. O aparelho não sai da mão. Às vezes, nem na hora de recarregar a bateria. É aí que mora o perigo. Casos recentes de acidentes com o celular plugado na tomada chamam a atenção. Em Belo Horizonte, um incêndio foi supostamente provocado pela explosão de um aparelho que estava carregando. 2 idosos receberam atendimento médico por inalar fumaça. E 2 jovens, um no Ceará e outro em São Paulo, morreram eletrocutados. A informação é que os 2 estariam usando celulares na hora errada. Eu não dou essa moleza não, eu só tiro da tomada e é para atender. Pode ser que eu até atenda, mas eu desconecto. Todo mundo sabe que não é bom brincar com a eletricidade. No caso do celular, não é uma boa ideia você atender uma ligação com ele ligado numa tomada. E esse não é o único perigo. O uso de acessórios e carregadores não originais pode sair bem caro. É o que explica o engenheiro de segurança da CEMIG. Um carregador paralelo, ele pode pegar a tensão da tomada e, por defeito, jogar essa tensão da tomada na saída. Posso ter danos à bateria que vai explodir. Eu estou com isso aqui no rosto. Usando aqui, eu posso sofrer aqui queimaduras. Não só queimadura térmica e o efeito de impacto da explosão, mas queimadura química, porque os elementos químicos da bateria vão vazar e entrar em contato com a pele. Mesmo que o acessório seja original, é melhor deixar o celular quietinho, numa superfície adequada. O que não pode é deixar ele carregando em cima do sofá, em cima da cama, em cima da toalha da mesa, porque aquele aquecimento vai
se ele apresentar um defeito e um superaquecimento, ele pode provocar incêndio. Muito bem, é importante a gente ter esses cuidados, né, Zé? Eu acho que a gente devia deixar o telefone carregar em paz. A gente tem costume de deixar ele... Vai dormir, deixa ele. Eu costumo fazer isso, agora eu não faço mais com essa tensão aí. Um dos casos que aconteceu de morte foi em Taubaté, né? A reportagem citou 2 casos, e um dos casos em São Paulo aconteceu em Taubaté. Um jovem realmente estava mexendo no celular com um fone de ouvido e também jogando, enfim, e acabou estourando, teve um curto-circuito ali, carregando, né, junto, e acabou sofrendo uma parada cardíaca, acabou falecendo, infelizmente. É um cuidado que você tem que prestar muita atenção aí, porque é uma arma, né? Acaba sendo uma... Você tem que, né, saber usar bem. 7h59, nós vamos rapidamente para o intervalo, na sequência tem mais informações. Jornal Abre Aspas. SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. A Companhia Atlética quer te ajudar a cumprir as metas para esse ano de 2018. São mais de 30 modalidades de aulas por dia. Venha nos conhecer. Escolha uma atividade física que combine com sua rotina. Mantenha o corpo e mente em forma para o dia a dia. Agende uma visita. Faça uma aula experimental. Ligue 12-3904-6000. Companhia Atlética. Gente cuidando de gente. RádioSPRio.com.br é o nosso site. Muita música boa, os podcasts dos nossos colunistas e programas, as notícias do dia e tudo o que você precisa saber da rádio que viaja com você. Cansado de ser pego de surpresa pelo tempo? Tempo Vale é a nova ferramenta de previsão do tempo exclusiva para o Vale do Paraíba. Quer saber como fica o tempo hoje? Vai dar sol no final de semana? Fazer frio na Mantiqueira? Com uma equipe de profissionais altamente qualificados, Tempo Vale leva até você boletins diários de previsão do tempo para as 39 cidades da região metropolitana do Vale. Acompanhe as previsões no nosso site www.tempovale.com.br e nas nossas redes sociais. Tempo Vale, o dia todo, todos os dias. Pode uma escola se preocupar tanto com a educação quanto com a alimentação do seu filho? No SESI, pode. Nesse prato tem arroz, feijão, carne e salada. É uma delícia. Fazemos tudo com muito amor. Sabendo se a criança se alimentar bem na infância, com certeza terá saúde pro resto da vida. Pode a educação mudar o rumo de um país? É claro que pode. Teleshop, o shopping da telefonia. Venda, instalação e assistência técnica em aparelhos telefônicos de todos os tipos. PBX, centrais telefônicas, alarmes, câmeras, antena para TV digital e internet em geral. E também acessórios. Atendemos todo o Vale e Litoral. Teleshop, Rua Rubião Júnior, 402, no centro de São José dos Campos. Faça-nos uma visita ou ligue 12-3923-9853. Teleshop, o shopping da telefonia. Jacareí é uma das poucas cidades do Brasil que possuem um serviço autônomo de água e esgoto, o SAI. E a maior prova de que fizemos a escolha certa são os 40 anos de operação do SAI, que hoje atende a 99% da população e investe a cada dia para chegar aos 100%. Não foi fácil alcançar os altos padrões de excelência exigidos. Foi preciso muito suor. E valeu cada gota. SAI 40 anos. A água é um bem de todos. O SAI é um bem de Jacareí. Jornal Abre Aspas. Muito bem, retornando com o Jornal Abre Aspas, nesta segunda-feira, você pode participar e interagir conosco pelo nosso número do WhatsApp. O telefone é o código de área 12 98 101 2547. 12 98 101 2547. Nós vamos com as informações agora do tempo para toda a nossa região nesse comecinho de semana com o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes. E apesar do dia começar aí com nevoeiro denso em algumas localidades aqui da nossa região, a semana vai começar com um tempo bem estável por aqui. Nós teremos um dia de céu claro, bastante sol. As temperaturas vão ficar aí próximas dos 29 graus na região do Vale do Paraíba. Lá em São Paulo teremos 28 de máxima.
No litoral norte podemos chegar a 30 e na Serra da Mantiqueira 21 graus de máxima. Vai fazer bastante calor hoje e nós precisamos ficar atentos aí com a umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 30% no período da tarde, e por isso a gente sempre precisa lembrar de beber bastante água. Nós também não temos previsão de chuva. Só para adiantar um pouquinho, essa semana será de tempo estável, pelo menos até quarta-feira não temos previsão de chuva, teremos sim bastante sol à tarde e aquele friozinho tradicional da madrugada. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio. Agora 8h04. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, negou em Washington que o Brasil esteja passando por riscos de crise cambial. Segundo ele, esse assunto não foi sequer tratado durante reuniões com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos e com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O ministro da Fazenda esteve no Tesouro Americano e conversou com o responsável pela instituição, Steve Mnuchin, sobre as recentes mudanças no sistema de tributação norte-americano. Em dezembro do ano passado, o governo do presidente Donald Trump promoveu uma reforma do sistema tributário no país. Nas últimas décadas você tinha uma relativa estabilidade da política aqui, com taxas elevadas de alíquotas de imposto de renda da pessoa jurídica, e agora foi feita uma mudança profunda que não é só apenas a redução de alíquota, mas o tratamento dado ao investimento, o tratamento dado à dedutibilidade de certas despesas mudou completamente. Então este momento não é de estou preocupado ou não, é de entender o que foi feito aqui. Não é uma mudança trivial, não é uma mudança simples e, portanto, o impacto dessa mudança também você não pode afirmar a priori o que vai acontecer, porque ela trata diferentemente as empresas de diferentes setores vão ser afetadas de maneira diferente, porque inclusive a tributação passa a depender do nível de rentabilidade de cada setor, de cada empresa. O ministro da Fazenda também se reuniu com o vice-diretor-gerente do FMI, David Lipton. Na reunião, eles falaram sobre a economia brasileira e os efeitos da greve dos caminhoneiros. Segundo o ministro, o Fundo Monetário Internacional aprova a condução do governo brasileiro na questão. Aqui nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda também comentou a prévia do IPCA, que foi divulgada nesta quinta-feira, que aponta alta de 1,11% para o mês de junho. O IPCA 15 está refletindo, evidentemente, o impacto da greve dos caminhoneiros, sobretudo na indisponibilidade de produtos, que levou a um aumento de preço de alimentos e de outros produtos. Agora, como eu já disse várias vezes, nós entendemos que esse é um efeito temporário. O que aconteceu tivemos um choque de preço por conta da greve que levou à indisponibilidade de determinados produtos. A ausência dos produtos fez com que o preço aumentasse, reestabelecendo a normalidade, a economia voltando a funcionar e os produtos sendo disponibilizados novamente, é evidente que os preços voltam a baixar. Então esse é um choque temporário. A inflação em 12 meses acumulada até maio estava abaixo de 13, 2,8%. Ela vai subir acumulando agora a inflação de junho, mas a previsão de todos os analistas e a nossa, olhando para a inflação do final do ano, a inflação deste ano, é uma inflação que está contida, controlada. O ministro também falou sobre a recente alta do preço do dólar e disse que a posição externa do Brasil é confortável e que não há crise cambial. Nesta sexta-feira, o ministro se reúne em Nova York com investidores estrangeiros. De Washington, nos Estados Unidos, Paola Diorti. E na semana passada, a Petrobras anunciou mais uma queda no preço da gasolina nas refinarias. Foram 10 reduções no valor só no mês de junho, mas a queda não chega tão rápido aos postos. No mercado internacional, a possibilidade da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, aumentar a oferta de combustível, provocou queda no preço do barril do petróleo. No Brasil, a cotação do dólar está mais estável. Esses dois fatores influenciam diretamente a política de preços da Petrobras. Só esse mês já foram 10 quedas. Nos últimos 30 dias, a redução chega a 10,7%. O preço da gasolina cai nas refinarias, mas nos postos de combustíveis, os consumidores custam a perceber essa redução. Às vezes, ela é menor ou até
nem acontece. Tenho notado que a redução tem sido muito pequena quando tem tido essa redução. O presidente da FECombustíveis admite que a redução nos postos realmente demora a acontecer. Subir é fácil, né? Porque na hora que a refinaria sobe o preço, você sabe que amanhã você está pagando mais caro, então você já planeja e já coloca aquele aumento no preço. Mas na hora de baixar esse preço, normalmente as companhias vendem o produto que pagou mais caro para depois repassar esse preço para o consumidor. Para o professor Luciano Lozecan, economista da Universidade Federal Fluminense, o motorista precisa pesquisar mais antes de abastecer. Na Alemanha, a agência regulatória, junto com o órgão de defesa da concorrência, ela instituiu um aplicativo que informa ao consumidor final o preço de gasolina nos postos. O posto de gasolina vai ter uma dificuldade para manter preços mais elevados, porque se o consumidor sabe que os postos próximos têm preços mais baixos, eles vão se modificar os seus hábitos para ir atrás de preços mais baixos. É engraçado, né? A redução demora, o aumento chega sempre logo, né? O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, disse que o governo federal tem informações sobre a identidade e a localização dos abrigos onde estão as 49 crianças brasileiras que foram separadas dos seus pais quando tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O ministro destacou o trabalho dos consulados brasileiros. Os consulados nossos estão trabalhando muito intensamente. De várias frentes. Nós estamos, em primeiro lugar, buscando contato, já temos o contato em todos os abrigos. Nós sabemos exatamente quem está em cada abrigo. Em segundo lugar, a aproximação, a comunicação entre essas crianças e as suas respectivas famílias, para suprir, pelo menos através do contato, a distância física forçada a que eles foram submetidos. Em terceiro lugar, a assistência jurídica, orientá-los através de assessores jurídicos como enfrentar os trâmites legais para obtermos a unificação familiar, né? Então, basicamente, são essas linhas de atuação que estão sendo desenvolvidas pela nossa rede consular. A separação de famílias que ocorre na fronteira norte-americana com o México é resultado da política de tolerância zero adotada aí pelo governo de Donald Trump. Os imigrantes ilegais, mesmo os que procuram asilo, são presos e respondem por crime federal lá nos Estados Unidos. A forte pressão internacional sobre o caso fez com que Donald Trump recuasse da medida de separação de pais e filhos. O governo dos Estados Unidos irá continuar detendo imigrantes ilegais na fronteira, mas não vai mais separá-los dos filhos em casos de crianças e adolescentes, segundo a nova ordem. Não, é preciso dizer que mesmo sem a separação, o drama das crianças não acaba aí. O Brasil tem mais de 7 mil pessoas na situação de refugiados. E um evento no Rio de Janeiro procurou integrar brasileiros e estrangeiros e mostrar que eles são bem-vindos. Um evento que reúne gente de várias nacionalidades. Não é a Copa do Mundo. Aqui, a solidariedade está em campo. E mesmo não tendo nascido no Brasil, eles se sentem em casa. Foram obrigados, por diferentes motivos, a deixar tudo para trás. Há 2 anos, Clemi teve que fugir de Angola com a filha ainda bebê. Desde então, a refugiada usa as mãos para mostrar sua arte e trançar um futuro melhor para a família. Estou bem. A minha filha está estudando. Estou estudando também. Estou fazendo o curso de cuidador. Estou muito feliz. Os refugiados vindos de 11 nações podem mostrar um pouco da cultura deles, seja na música, na gastronomia ou na maneira de se vestir. A fila para experimentar o kebab sírio reunia bastante gente. E era quase do mesmo tamanho da que oferecia o fritai vegano, típico do Haiti. Entre as oficinas oferecidas ao público, essa daqui é uma das mais procuradas. Olha o tamanho da fila. Todo mundo querendo aprender caligrafia árabe. Mohamed vai apresentando seu alfabeto pouco conhecido por nós ocidentais. É muito bonito e é maneiro que ele traduz não só o nome e a letra por letra, mas tem todo o significado, né? Vindo de Marrocos, o dono da escrita já se sente um pouco carioca. Estou muito feliz aqui.
Tá tudo jóia. Hoje, Dia Mundial do Refugiado, é uma data para derrubar muros e construir pontes. O SESC está dando um recado de sejam bem-vindos, e mais do que sejam bem-vindos, vocês não são só tristeza, não é só história ruim. Também é muito talento, é muito trabalho, é muita coisa boa que vocês estão contribuindo muito para a nossa cidade. A gente só está começando nossos projetos com refugiado. O SESC tem a pretensão de ser protagonista, inclusive, nesses debates grandes da atualidade. O país tem 7.300 refugiados e solicitantes de refúgio, à espera de uma resposta do governo brasileiro. Isso aqui mostra que, na verdade, a migração, o refúgio, ela muito mais traz coisas positivas do que problemas, né? Os países mais avançados do mundo são os países que recebem mais migrantes, porque eles trazem consigo um caldo cultural muito importante, eles trazem consigo suas formações, suas experiências, sua cultura. Então, tudo isso ajuda também o país a ser mais rico, né? E nós, como seres humanos, também ficarmos ainda melhores. Diferente da Copa do Mundo, onde há um campeão somente, aqui todos podem se considerar vencedores. Muito bem, nós vamos fazer uma breve pausa, mas na volta tem informações internacionais e também notícias da Copa do Mundo. Jornal Abre Aspas. SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. Cansado de ser pego de surpresa pelo tempo? Tempo Vale é a nova ferramenta de previsão do tempo exclusiva para o Vale do Paraíba. Quer saber como fica o tempo hoje? Vai dar sol no final de semana? Fazer frio na Mantiqueira? Com uma equipe de profissionais altamente qualificados, Tempo Vale leva até você boletins diários de previsão do tempo para as 39 cidades da região metropolitana do Vale. Acompanhe as previsões no nosso site www.tempovale.com.br e nas nossas redes sociais. Tempo Vale, o dia todo, todos os dias. Para um bom funcionamento do seu ar-condicionado, a manutenção é essencial e a Forte Ar-Condicionado tem soluções inteligentes e profissionais preparados para prestar os melhores serviços de manutenção para a sua empresa ou residência. Agende uma visita sem compromisso e mantenha seu ar funcionando bem o ano inteiro. Forte Ar-Condicionado, especializada em atender bem. Fone 3021-6269 ou acesse www.fortear.com.br. Jornal Abre Aspas. Agora são 8h16 e vamos com informações internacionais. Recep Erdogan, que está há 15 anos no poder, foi reeleito em primeiro turno presidente na Turquia, na eleição presidencial deste domingo. Ele ficará mais 5 anos no poder. Pouco depois da vitória, Erdogan, o líder mais popular da história recente da Turquia, afirmou que irá começar a trabalhar imediatamente para cumprir as promessas da sua campanha. O resultado das eleições é especialmente importante para a Turquia, já que o vencedor tem agora poderes reforçados. Nesse novo sistema, ainda não plenamente em vigor, irá desaparecer a figura do primeiro-ministro e o presidente irá concentrar todo o poder em suas mãos, sem um controle apenas do parlamento. Pois é, Erdogan é popular, sim, mas uma popularidade conseguida com mão de ferro. E um militar dos Estados Unidos morreu no sábado vítima de um acidente com o avião A-29 Super Tucano, da fabricante brasileira Embraer. O tenente da Marinha, identificado como Christian Carey Short, estava na aeronave que caiu durante o exercício na base militar de Holloway, no estado norte-americano do Novo México. Até o momento, nem a Marinha nem a Força Aérea dos Estados Unidos haviam divulgado as causas do acidente. Além de Short, havia outro ocupante no avião. Segundo a Força Aérea, ele sofreu apenas ferimentos leves e recebeu tratamento em um hospital local. Em nota, a Embraer anunciou que vai cooperar com as investigações e que se solidariza com os familiares e entes queridos da tripulação e todos os afetados desse acidente. E vamos com informações da nossa região. O Corpo de Bombeiros localizou, no início da tarde deste domingo, o corpo do turista de 35 anos que desapareceu enquanto pescava com um grupo de amigos na praia Toque Toque Grande, na costa sul de São Sebastião. O corpo foi localizado por uma embarcação particular a cerca de 10 quilômetros do local onde ele havia desaparecido. O turista estava desaparecido desde a tarde de sábado, quando foi atingido por uma onda na costeira da praia,
e com a força da onda ele acabou sendo levado pela água. Segundo o Corpo de Bombeiros, o grupo veio de Mogi das Cruzes até o litoral para passar o final de semana. O corpo foi reconhecido pelos familiares no Instituto Médico Legal de São Sebastião. Os investimentos caíram 55% na RM Vale no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o igual período do ano passado, segundo o levantamento da Fundação SEAD. Foram confirmados 5 novos investimentos para a região nos 3 primeiros meses deste ano, somando pouco mais de 11 milhões de reais em 4 cidades: São José dos Campos, Cachoeira Paulista, Lorena e Roseira. Em 2017, também no primeiro trimestre, a quantidade de investimentos foi até menor, 4 ao total, mas o valor alcançou quase 25 milhões de reais, mais do que o dobro do montante deste ano. Segundo a Piesp, que é a pesquisa de investimentos anunciados no estado de São Paulo, elaborada pela Fundação SEAD, foram anunciados 337 investimentos para a RM Vale de abril do ano passado a março deste ano, mas apenas 22 foram confirmados. E em meio a uma nova polêmica, a Câmara de Taubaté realiza hoje, daqui a pouco, às 9h30 da manhã, a sabatina do processo de escolha do novo reitor da Unital, a Universidade de Taubaté. Embora a expectativa fosse de que seriam sabatinados aí os 3 candidatos da lista tríplice, apenas um postulante poderá ser questionado: Nara Fortes, ao lado de seu vice, Jean Soldi. Os outros candidatos, Francisco José Grandinetti e Mário Peloja, não irão participar. Segundo a convocação da sessão extraordinária, após a sabatina, os vereadores terão que votar se aprovam ou não a escolha da chapa. Em caso de aprovação, Nara tomará posse como nova reitora da Unital no dia 3 de julho, corrigindo na data, 3 de julho, para um mandato de 4 anos. No dia 12 de junho, a Câmara tentou ouvir os 3 candidatos, mas o evento acabou cancelado por falha na convocação. Foi chamada uma audiência pública ao invés de uma sessão extraordinária. No último dia 19, o presidente da Câmara, Diego Fonseca, do PSDB, enviou um ofício para pedir que o prefeito indicasse apenas um dos candidatos para a sabatina. No mesmo dia, Ortiz indicou a chapa Nara Soldi para essa sabatina. A medida desagradou outros vereadores que entendem que a lei orgânica do município prevê a sabatina dos 3 candidatos da lista tríplice. Questionado, o presidente da Câmara não explicou por que decidiu que apenas um dos candidatos seria sabatinado. Já o governo do prefeito Ortiz Júnior alegou ter indicado a chapa para atender a solicitação feita pelo vereador Diego Fonseca. Como Soldi é secretário de Negócios Jurídicos da gestão tucana, a chapa já era considerada favorita desde o início da eleição. E cerca de 20 alunos de 4 escolas do ensino fundamental aqui de São José, com idades entre 12 e 14 anos, tiveram um sábado de aprendizados diferentes com os desafios do torneio juvenil de robótica. O torneio foi uma das competições de um evento promovido pelo Instituto Alfa Lumen, que reuniu estudantes da região neste sábado nos espaços do Centro de Formação do Educador para concorrer em jogos e cumprir tarefas com robôs. Os alunos da rede foram treinados pelo Instituto e acompanhados por professores da rede de ensino municipal durante semanas de preparativos para a competição. Além das atrações do torneio juvenil, o público assistiu também a outros torneios simultaneamente: a Olimpíada Brasileira de Robótica, o Torneio Universitário de Robótica e o RoboFest para crianças de 7 a 12 anos. E a Semana Mundial de Combate a Drogas em São José dos Campos teve início com caminhada na manhã deste domingo. Cerca de 200 pessoas participaram da mobilização em prol da conscientização sobre os malefícios que acontecem às pessoas, que acometem as pessoas que fazem o uso indevido do álcool e de outras drogas, sejam elas ilícitas ou ilícitas, estimulando aí a prevenção. O grupo passou por vários pontos da cidade com faixas e distribuindo panfletos informativos aos motoristas e pedestres. A semana irá se encerrar com um seminário sobre prevenção com uma psicóloga que é referência na área de dependência química. Para participar desse evento, é preciso fazer inscrição pelo telefone 3909-2674, corrigindo, 3909-2674, ou pelo e-mail politicassobredrogas@sjc.sp.gov.
E em São Paulo aconteceu neste final de semana um festival que reúne tatuadores e admiradores da tatuagem. A Adriana veio participar desta campanha que realiza tatuagens gratuitas do logo do diabetes. O objetivo é marcar a identificação em quem tem a doença para casos de emergência. A gente sempre anda com alguma coisa que identifique, uma carteirinha falando o que tem que fazer, mas às vezes você pode esquecer, ou então sair sem a bolsa e ela estava lá dentro da bolsa. Isso aqui não tem como tirar, tá em mim. Nesta segunda edição, a Tattoo Experience destaca a importância de se conhecer os procedimentos para garantir uma tatuagem segura. O evento traz especialistas da área de saúde que tiram as dúvidas do público que passa por aqui. A pessoa que tem uma mancha na pele não deve fazer a tatuagem, ela deve procurar um médico e antes de fazer o procedimento descartar qualquer problema, que essa mancha, por exemplo, pode ser um câncer de pele. Todo procedimento que use agulha, tem possibilidade de transmissão de doenças que são transmitidas por sangue. As pessoas devem procurar um lugar seguro, onde o estabelecimento seja reconhecido. Ainda existem muitos preconceitos quando uma pessoa vai fazer tatuagem, e cada vez isso está ficando mais fácil de se resolver por conta da infinidade de materiais descartáveis que tem e que não são caros, e promover mesmo a segurança do cliente e do tatuador. A Tattoo Experience reúne 120 tatuadores e traz workshops, exposições de arte e o Campeonato Brasileiro de Tatuagem, em que os tatuadores fazem desenhos de diferentes estilos. Um dos temas é a Copa do Mundo e, claro, teve gente que aproveitou para marcar na pele a paixão pela seleção. Eu decidi mesmo fazer a taça porque eu quero que o Brasil ganhe, então vamos mandar energia positiva, Mandar energia positiva para eles trazerem a nossa taça também do Hexa. Muito bem, 8 horas e 25 minutos. Olha, vamos falar de Copa do Mundo, já pegando o gancho aí, falando um pouquinho das seleções, E a Copa do Mundo que já chegou à metade dela, neste domingo, A Copa completou os 32 de seus 64 jogos. O dia começou com a maior goleada da história da Inglaterra em Copas, 6-1 no Panamá, que está eliminado. O inglês Kane virou artilheiro do torneio com 5 gols, ele marcou até sem querer, E, claro, fez a festa aí dos torcedores ingleses. Japão e Senegal empataram em jogo de líderes e a Colômbia se reabilitou contra a Polônia, primeira europeia eliminada. A partir de hoje não vai dar mais para ver 3 jogos ao vivo por dia. Isso porque as partidas passam a acontecer às 11 da manhã e às 3 da tarde. Na última rodada do grupo, serão apenas 2 partidas simultâneas em cada horário. Daqui a pouco a gente entra ao vivo com o Ayo Marques, trazendo aí os detalhes, as informações. Mas vamos com a materinha da seleção brasileira. A gente vai soltar aqui agora a questão que a partir de hoje a gente vai falar um pouquinho da seleção brasileira. O único titular da seleção a não jogar em clube europeu, o Fagner, falou com a imprensa lá na Rússia e afirmou que está tranquilo, Está tranquilo quanto aos duelos que terá pela frente na Copa do Mundo. Acho que o nível de enfrentamento que você tem aqui na seleção brasileira, nos treinamentos, isso te tranquiliza e te possibilita enfrentar qualquer adversário. Você pegar um treinamento onde você está enfrentando Neymar, Douglas Costa, William, Tyson, que é um nível altíssimo de enfrentamento, isso te prepara para qualquer tipo de situação dentro de algum jogo. Então, eu estou me sentindo bem, tranquilo, e pensando sempre no jogo ajudar da melhor maneira possível. O mais importante é a gente começar a ter esse crescimento no momento importante da competição. A gente sabe que a gente tem um jogo difícil agora contra a Sérvia, mas acredito que fazendo tudo isso que a gente vem fazendo, todas essas evoluções que nós tivemos nesses 2 jogos, implementando tudo isso que a gente está fazendo, tenho certeza que cada vez mais o grupo vai se consolidando, vai criando o corpo, para chegar nos momentos decisivos bem forte. E os jogadores da seleção brasileira treinaram de portas fechadas neste domingo para enfrentar a Sérvia na próxima quarta-feira lá em Moscou.
O dia foi meio misterioso na seleção brasileira que treinou em Sochi para a partida contra a Sérvia na próxima quarta-feira pela Copa do Mundo da Rússia. O técnico Tite não deu muitas dicas sobre a escalação para a última rodada do Grupo E. Os jornalistas só puderam acompanhar os primeiros minutos da movimentação. Neymar participou de todo o treino. O craque mostrou desenvoltura em campo e bom humor, realizando alongamento e treino regenerativo ao lado dos companheiros. Machucados, Danilo e Douglas Costa ficaram na fisioterapia. Eles não participam do confronto contra os europeus em Moscou. A seleção lidera o grupo com 4 pontos. Caso vença a Sérvia, a equipe se classifica em primeiro. O empate também garante o Brasil nas oitavas de final, mas na segunda colocação. Na outra partida do Grupo E, jogam Suíça e Costa Rica. Os suíços têm o mesmo número de pontos do Brasil, mas com menor saldo de gols. Muito bem, são 8 horas e 29 minutos. Nós vamos então... Olha, a gente vai falando então aqui sobre a questão da Copa do Mundo. Pois bem, né? A gente tem aí, neste momento, daqui a pouco o Ail Marques traz um pouquinho do comentário do pitaco dele sobre a Copa, mas hoje as definições dos primeiros duelos, né, das oitavas e a briga aí pelos grupos, né, na verdade, no 12º dia da Copa, começam a ser definidos os primeiros confrontos para as oitavas. Decisões nos grupos A e B dão um pontapé inicial para a última rodada da fase de grupos. E aí nós vamos então vendo aí os jogos que acontecem às 11 da manhã e também às 3 horas da tarde. Pode pôr vídeo, que no Guaião não vai. Bom, vamos então... Aliás, vamos... Depois então o Ail entra para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas vamos falando sobre o aniversário do Messi. Né, nós tivemos aí o Messi que fez aniversário no domingo, e é claro que... Completou 31 anos. E teve direito até a bolo e uma estátua de chocolate. Vamos ver essa matéria do Messi? Vamos lá. Um bolo e uma estátua de chocolate gigantes não são exagero diante da paixão que esses torcedores têm pelo aniversariante. Reconhece esse jogador? Lionel Messi. Figura querida não só pelos argentinos, mas pelos russos também. Prova disso é a super festa que os moradores da cidade russa de Bronitsi fizeram para comemorar os 31 anos do chamado La Pulga, celebrados neste domingo. Porque para os russos Messi é como um deus. Para os russos, Messi é como um deus. Todos esperam que ele chegue como um milagre, porque apenas o vemos na TV e agora ele está em Bronitsi. E agora está em Bronitsi. Mas Messi não é idolatrado apenas no país anfitrião do Mundial. Os fãs indianos do craque também capricharam na comemoração. O dono de uma casa de chás local preparou um bolo de 14 quilos. Tudo acompanhado de uma refeição típica de batatas, frango e carneiro. Torcida parece não faltar para o craque e sua equipe, que vivem dias decisivos. A Argentina enfrenta a Nigéria em São Petersburgo na terça-feira. Os argentinos precisam ganhar o jogo se quiserem comemorar uma vaga nas oitavas de final do campeonato. Tá aí um bom presente de aniversário para Messi. Muito bem, 8 horas e 31 minutos. Eu quero já agradecer aqui ao Zé Guilherme Ferreira por mais um dia, mais uma edição do Jornal. Zé, uma boa semana para todos nós, né? Isso, para você também. E você, uma ótima semana, um ótimo comecinho de semana. A gente se encontra amanhã aqui no Jornal Abre Aspas. Um forte abraço e até mais. Jornal Abre Aspas. SP Rio Mais. Conteúdo de verdade. Você já deve